Oi, princesas, tudo bom? Não apareci ontem aqui, né? Não consegui, eu tenho que olhar pra lá. Gente, ainda tô me habituando esse negócio de gravar vídeo. Não apareci aqui ontem, na realidade eu não consegui gravar um vídeo, porque tô tomando um cafezinho aqui. Porque essa semana foi bem complicada, semana passada também. Na realidade, o mês que passou, né, foi um mês assim, um mês tenso, mas em tudo Deus está no controle, né, das coisas, então a gente não deve se preocupar tanto com o decorrer do nosso dia. A gente pode fazer o possível, aquilo que a gente consegue fazer, mas aquilo que está fora do nosso alcance, a gente realmente precisa deixar nas mãos de Deus. E é o que eu tenho mais tentado fazer. Confesso que tem sido complicado, né? Não é fácil essa questão de você caminhar por fé, né? Caminhar por confiar que aquilo que você não tá vendo vai dar certo, vai acontecer, não se preocupar. Eu acho não, isso tem sido um dos meus maiores desafios. Seguindo a Cristo, sabe? Depositar a minha confiança total e descansar realmente. Apesar de eu meditar muito, falar muito sobre isso, pensar muito, buscar muito isso, não é uma tarefa fácil de se fazer, né? Às vezes eu sinto que parece que eu não tô conseguindo, que não vai dar certo. Peraí que eu tô vendo. Aí voltei aqui. Eu tava respondendo ali uma mensagem. Enfim, mas Deus tem me feito meditar bastante na palavra, né? E tentar aliviar, assim, o coração de ficar preocupada, de ficar pensando, de se preocupar demais. Eu creio que a gente tá numa fase, entrando numa fase, né? Onde Deus está querendo nos ensinar a sermos mais dependentes dele, né? Porque daqui pra frente, gente, pra falar a verdade, eu acho que as coisas não vão ficar mais fácil, né? A gente tenta pensar, acreditar nisso, que vai tudo melhorar, só que não. O mundo tá cada vez ficando mais complicado, mais difícil. E essa questão de trabalhar a nossa confiança em Deus, né, tem sido um desafio, porque estamos numa era de colocar às vezes a confiança em muitas coisas. E a confiança totalmente em Deus, nós não conseguimos fazer, né? Nós não conseguimos nos tranquilizar. Muitas vezes deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração. E a única coisa que Deus está sempre nos pedindo é confiança, descansar, descanso, sabe? E eu sei que quanto mais o tempo for passando, quanto mais a gente for se aproximando da vinda dele, as coisas vão ficar mais difíceis e a gente precisa estar com o nosso coração mais findado na palavra, estar com o nosso coração mais voltado para Cristo, sabe? Confiar plenamente nele e não nos deixar levar pelas coisas externas, pelo que está acontecendo fora, porque a gente precisa confiar em Jesus Cristo, acreditar que Ele está no controle de tudo, que Ele está cuidando de tudo.
que a gente não tem poder para mudar algumas coisas, mas que a gente pode sim descansar e entender que às vezes aquilo que a gente quer muito, ele possa estar demorando, né, a fazer, mas tem um motivo. E ontem eu fui deitar e tava vendo uma pregação onde a pessoa que estava ministrando falava sobre a poda, né, daquela passagem que fala sobre a árvore, que Deus, ele poda, né, a árvore para que ela possa dar mais frutos. E a gente às vezes não entende porque a gente está passando por tantas lutas, por tantos desafios, e fica nos questionando, né, Senhor, mas por quê? Eu tô fazendo tudo certo e tal, tal, tal. E ainda assim parece que não tá fluindo, parece que não tá acontecendo. Só que na verdade tá acontecendo, porque ele tá nos moldando, né? E essa questão de confiar em Deus tem sido algo que o Senhor tem martelado muito na minha cabeça. Muito, sabe? Tentado colocar em meu coração que eu preciso me colocar nessa posição de descansar. E por mais que às vezes eu fico tentando achar na minha mente que eu preciso fazer alguma coisa, ele quer que eu entenda que eu não preciso fazer nada. E isso tem sido desafiador, porque eu sempre fui acostumada a fazer tudo, a resolver meus problemas. Então, descansar em Deus tem sido algo que eu fico, caraca, como eu vou fazer isso, Senhor? Então, a minha oração tem sido todos os dias, me ensina, Deus, me ensina a confiar em Ti, a não confiar nas minhas próprias forças, né? Porque eu não sou capaz de nada sem a Tua intervenção. É tentar mudar os meus pensamentos quando eu tô querendo focar em coisas que eu não preciso focar e que eu posso descansar. Mas enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que a gente possa buscar mais, confiar mais em Deus, nos deitar mais em Tua palavra, acreditar que Ele é suficiente em nossa vida e que a gente precisa confiar nele, que a gente precisa acreditar que Ele está no controle de tudo e que nada fugiu das mãos dele. Por mais que a gente ache que tá difícil, que parece que tá tudo estranho, que parece que não tá acontecendo. E eu não sei qual é a área que você possa estar passando por essa dificuldade de depositar a sua confiança em Deus. Mas o que Deus tem falado muito no meu coração é para confiar, para descansar. E ontem, depois do meu devocional, ele me deu uma canção que o nome é Eu Cuido de Ti. Deixa eu olhar o nome da cantora para me falar para vocês. É que eu não vou botar para tocar aqui, porque eu acho que o YouTube bloqueia, né, por conta dos direitos autorais. Mas é dupla canção e louvor. São dois irmãos, né? E o nome da canção é Eu Cuido de Ti. Depois, se vocês puderem, coloquem, escutem essa música. Ela falou muito comigo ontem a respeito disso, sobre descansar em Deus. Eu vou ler um pedaço da música, que é para vocês entenderem o que Deus quer, né, falar com nós. Ó, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Eita, o negócio tá querendo tocar. Não pode, senão o YouTube me bloqueia. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Vocês já perceberam que quando a gente está enfrentando um problema, parece que a gente nunca vai sair daquilo? Um sentimento de incapacidade, de opressão vem sobre a gente e parece que a gente não vai passar. Só que a gente vai passar.
Porque se a gente olhar para a nossa vida e tudo que Deus já fez até o dia de hoje, a gente consegue notar que coisas mais difíceis a gente superou, a gente enfrentou e a gente conseguiu passar. Mas esse sentimento de não descansar em Deus nos provoca isso. Quando parece que as horas do relógio tá assim, demorando demais, sabe? Parece que tudo tá demorando demais. Aí aqui ela continua na canção. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas preciso confiar sem entender. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos pede. Quando ele fala lá em Filipenses 6, eu acho que é 4. Não se preocupeis com coisa alguma, né? Em tudo, coloque as suas petições diante de Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Então, a gente deposita os nossos anseios, as nossas preocupações em Cristo e a gente descansa, mesmo sem entender o que ele vai fazer, mesmo sem ter noção do que vai acontecer depois. A gente só precisa descansar, né? E aí continua o refrão da música dizendo: eu creio em ti, né? Eu creio em ti. E aí tem uma parte que me chamou muito a atenção nessa canção, que foi: nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Então, assim, Deus, ele sabe o tempo certo de colocar as coisas em nossas mãos, de tirar a gente da prova que estamos passando, e que a gente deve glorificar o nome dele enquanto estamos passando pela prova, porque não existe nada melhor do que louvar ao Senhor quando tudo está um caos. Não existe nada melhor do que procurar descanso na palavra dele, sabe? Essa semana a minha oração tem sido: Senhor, me ajuda a descansar em ti, porque eu só tenho a ti, entende? Eu só tenho a ti. Você é meu socorro, você é meu refúgio e eu só tenho a ti. Então, eu descanso em ti e confio em ti. E eu não quero nada mais além disso. Eu só quero confiar em tua palavra, descansar em tua palavra e buscar em ti aquilo que está em seu coração, sabe? Buscar entender aquilo que está em teu coração. Porque quando eu faço os meus planos, o meu coração se frustra. Mas quando nós acreditamos nos planos de Deus, ele nos traz consolo. E pode estar um caos, a paz dele vem sobre nós. Então, é isso que eu tenho buscado. E não ache que porque você vai orar 1 ou 2 vezes sobre isso, que você não vai ser afligido nessa área novamente. Pelo contrário, quanto mais a gente pede para Deus nos ensinar a confiar nele, mais ele vai colocar a prova para que a gente aprenda a confiar nele. Então, independente do que você esteja enfrentando, passando, se o seu mês foi difícil, coloque esse mês de hoje nas mãos do Senhor, sabe? Medite nessa canção e confia nele. Pode o mundo estar um caos. Deus, ele cuida de tudo. Ele está à frente de tudo, ele está no controle de tudo. E nada fugiu das mãos dele. A gente só precisa voltar a confiar em Deus. Voltar a descansar na palavra dele. Porque é isso que ele está pedindo para nós voltarmos a fazer. Voltar os nossos olhos para Deus. Tirar os nossos olhos das coisas. Tirar os nossos olhos, muitas vezes, daquilo que a internet está empurrando para nós, e se voltar para a palavra dele, voltar a buscar, voltar a adorar o nome dele, voltar a orar no meio do dia, a cantar canção, enfim, a glorificar o nome dele enquanto estamos passando por processo, porque ele vai nos tirar de tudo, de tudo. Não é que o dia mal não virá sobre nossas vidas, porque o verdadeiro evangelho não é sobre isso. Não é sobre buscar a Deus uma tranquilidade, sabe? Porque a gente vai sempre passar por provas, né? Porque a gente está na terra.
E na palavra dele já diz: no mundo tereis aflição, portanto, tende bom ânimo. Então a gente precisa aprender a ter o bom ânimo que ele nos diz que nós precisamos ter na palavra dele. E a gente só vai conseguir ter isso quando a gente aprender a descansar. A gente precisa voltar a aprender a descansar. Então, minha irmã, meu irmão, eu te convido a isso. Volte a descansar em Cristo. Volte a se debruçar na palavra dele. Volte a adorar enquanto a sua vida está um caos. Volte a glorificar então enquanto está tudo fora do lugar. Porque é assim que Deus nos quer. Ele não nos prometeu viver uma vida tranquila na terra, mas Ele nos prometeu que nós teríamos a ajuda do Espírito Santo para poder passar sobre todas as coisas, né? Porque Ele venceu a morte. Então não há nada nesse mundo que a gente não possa vencer, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Eu vou tentar postar mais aqui. Mas essa semana também eu tô na semana que eu vou fazer a prova do Enem no domingo. E aí, né, vem toda essa ansiedade pós-prova não, antes da prova. Mas enfim, é isso, tá bom, meus amores? Beijinho no coração de vocês.